Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa e o evangelho para este domingo é João capítulo 20, versículos de 19 a 31. É também o chamado Domingo da Divina Misericórdia. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto que nós acabamos de escutar é um texto bastante rico, com bastante pontos de reflexão. Vamos então elencar alguns. Primeiro, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, se refere sempre ao primeiro dia da nova criação, o domingo, o dia do Senhor. Depois, o Evangelho diz: estando fechadas por medo dos judeus, os discípulos estavam com as portas fechadas, mas não só as portas, mas este é o sinal de uma igreja bloqueada, fechada, triste, que tem medo do mundo, medo dos judeus, medo do julgamento dos outros. Por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, se colocou no meio deles e deu-lhes o dom da paz. A paz esteja convosco. Aqui não se trata de um desejo, mas se trata de entregar de fato a paz para os seus discípulos. E o texto continua dizendo que eles se alegraram. A alegria é um dos dons da Páscoa, um dos sinais dos primeiros cristãos. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. As mãos e o lado são sinais do amor de Cristo. Não são só sinais de sofrimento, mas são sinais de amor que vai ao extremo, que vai até o último degrau, né? Quer dizer, eu vos amei até o fim. Vejam os sinais deste amor. Pois bem, e o texto continua: "E como o Pai me enviou, também eu vos envio." Apesar do medo, apesar dos discípulos estarem com medo, trancados, e Jesus já conhecia a personalidade daqueles homens também. Jesus sabe que são pessoas que têm os seus limites, mas apesar de tudo isso, Jesus diz: "Eu vos envio", mesmo sabendo dos limites. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. São vocês que irão anunciar esta boa nova. Mas, Senhor, nós, sim, são vocês que vão anunciar esta boa nova.
Pois bem, depois, diz o texto, que ele soprou sobre eles. Este soprar sobre eles faz recordar o livro do Gênesis, quando Deus soprou sobre Adão. De fato, estamos iniciando uma nova criação com a Páscoa de Cristo. E ele fala da igreja como instrumento de reconciliação entre as pessoas, com Deus e entre as pessoas e com as pessoas consigo mesmas, não é? Instrumento de reconciliação. A igreja deve ser instrumento de reconciliação. De novo, conjunto. Cilium, né? Vem de olho, de cílio, quer dizer, recuperar a capacidade de olhar para o outro no olho e recuperar a capacidade de unidos os dois olharem na mesma direção. A primeira leitura, aliás, fala sobre isso, é algo muito belo, não sobre a reconciliação, mas sobre uma comunidade que era unida. E diz o texto, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Como pode ser que uma multidão de fiéis tenha um só coração e uma só alma? Às vezes em família, em casa, somos 4, 5 ou 6 e não conseguimos ter um só coração e uma só alma, no sentido de que não conseguimos esta unidade tão bela. A primeira leitura irá mostrar que um dos sinais de ressurreição é esta unidade. Essa semana também, um dos textos que nós vimos a pesca milagrosa, não é? 153 grandes peixes, e a rede não se rompia, quer dizer, a igreja com toda a sua diversidade, mas não era quebrada, não havia fraturas. Pois bem, a primeira leitura mostra o ideal das primeiras comunidades. Continuamos o Evangelho. Jesus dá à igreja esta graça de ser sinal de reconciliação. Tomé não estava com eles. E Tomé disse, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas, não acreditarei. Tomé não é o incrédulo. Tomé representa, na verdade, a pessoa que está escandalizada, sofrida com as incoerências da comunidade. Tomé, que viu Pedro negar Jesus 3 vezes, Tomé, que viu os outros apóstolos correrem todos, e ele certamente correu, sabe que ele também não foi coerente. Tomé, que soube da traição de Judas. Então Tomé é alguém que desacredita da comunidade, desacredita da força da comunidade. Mas Tomé, no outro domingo, no outro primeiro dia da semana, estará presente, porque ele sabe da fragilidade dos outros, mas ele se sente também frágil. Sabe que ele também é frágil. E sabe que o que dá força à comunidade não é que cada um tenha força em si, mas é a força do ressuscitado, do Cristo ressuscitado, que deve agir na comunidade, apesar das fraquezas e limites de cada um. Pois bem, então 8 dias depois, quando Tomé se encontrava, Jesus apareceu. Mostrou as mãos e o lado, e Tomé faz uma profissão de fé belíssima, meu Senhor e meu Deus. Amados irmãos e irmãs, neste chamado Domingo da Misericórdia, nós devemos ter presente que teremos 50 dias para aprofundar e para fazer esta experiência de Páscoa, para aprofundar esses textos que apresentam Jesus se encontrando com a comunidade depois da sua ressurreição. Então nós teremos 50 dias para mergulhar profundamente no sentido da Páscoa. Páscoa de ontem, Páscoa de hoje, Páscoa de Cristo, Páscoa da Igreja. Hoje, olhando para esse Evangelho, nós poderíamos guardar no coração justamente algumas coisas que considero que sejam muito interessantes. Primeiro, o Papa tem chamado a atenção que devemos ser uma igreja em saída. A igreja estava presa com medo. Nós também somos, às vezes, prisioneiros dos nossos medos. Devemos pedir ao Senhor ressuscitado que venha ao nosso encontro, que nos dê o dom da paz, não uma paz qualquer, mas a paz dos tempos messiânicos, a paz como
dons e graças necessárias para a felicidade e para a realização do homem. Pedir ao Senhor que nos dê a graça da alegria da sua divina presença ressuscitada no meio de nós. Pedir ao Senhor que, como soprou sobre os apóstolos, sopre sobre nós também e nos dê o seu Espírito para nos renovarmos como criaturas novas, para construir um mundo novo. E que o Senhor nos dê a graça de nos reconciliar com a comunidade, como Tomé se reconciliou, e acreditar na força da comunidade. Pois bem, amados irmãos e irmãs, convido a todos a celebrarmos bem esse domingo e sempre com o olho aberto na primeira leitura. A primeira leitura, sempre dos Atos dos Apóstolos, nos mostra como as comunidades experimentaram na prática a ressurreição do Senhor. Há uma obra muito interessante escrita por um norte-americano que fala sobre coisas que eram muito fortes nas primeiras comunidades, que eram sinais, e ele parte do livro dos Atos dos Apóstolos, que marcava a identidade das primeiras comunidades. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos afastando dessas marcas que eram a essência do cristianismo primitivo, do cristianismo dos nossos pais na fé, dos santos padres da igreja, daqueles que viveram as primeiras horas mais belas da ressurreição. Então, que neste domingo possamos pensar sobre isso. Eu desejo a todos um ótimo domingo, um dia da misericórdia, que seja um dia de experimentar a misericórdia de Deus em nossa vida e que possamos também nós ser misericordiosos, digo melhor, uns com os outros. Tenham todos um ótimo domingo, paz e bem.